Então, fiz um teste aqui perguntando ao ChatGPT qual artigo do Código Civil que obriga o síndico a informar sobre processos do condomínio. Essa foi a pergunta que eu fiz ao ChatGPT e ele me deu essa resposta aqui. Tá vendo o artigo que ele diz que é o 1348 e cita, inclusive, o artigo como é que está no Código Civil, né? O artigo aqui, e descendo ele vai falar que aí dá a justificativa, que apesar desse artigo ele não dizer expressamente isso, existe ali um entendimento jurisprudencial, tá? Então vamos lá. E aí ele fala do artigo, né? Ele fala então do inciso 7 e do inciso 4. Beleza? Então ele vai falando e dá uma explicação plausível a tudo que está escrito. E aqui ele fala, em resumo, a um artigo específico que menciona, né? Não há um artigo que fale sobre isso, mas essa obrigação decorre ali da ação de prestação de contas, é o que diz lá o ChatGPT. Inclusive ele sugere aqui fazer um modelo, né, de comunicado falando sobre isso, tá bom? Só que aí, obviamente, a gente que é advogado entende, eu fiz a seguinte pergunta. Olha, comando, né? Olha, antes de me dar essa resposta, faça uma pesquisa, né, na internet. Pronto, ele fez uma pesquisa na internet, trouxe lá uma base sólida de textos jurídicos, tá? Vocês podem olhar aqui, que fala disso, né? Que existe realmente uma exigência legal. E aí ele trouxe um texto do código do artigo 1348, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência do procedimento. Então aqui esse texto de fato ele existe, tá? No 1348, mas olha, ele vai seguindo, tá? Passa mais informações e aí traz tipo uma tabelinha para vocês terem uma ideia. Então ele fala que é, existe, né, a resposta lá no 1348. Só que aqui, pessoal, ele falou do artigo geral, tá? Mas eu gostaria de saber os incisos. Quem acompanha sabe que existem vários artigos, incisos, né? Nesse artigo. E aí eu pedi qual é o inciso que fala. Ele trouxe, então, de novo. Aí, se vocês olharem, ó, ele já mudou o inciso, né? Aqui em cima ele falou que era. Não, aqui é o 7 mesmo assim. O 7, o 7 inicialmente era esse texto. Agora o 7 é esse texto, ok? E ainda diz que ele foi atualizado recentemente, né? Em 2022. Perguntou novamente se eu quero um comunicado para passar isso para os condôminos, né? Só que aí eu volto a falar, como por isso que eu falo, gente, da importância de um advogado especializado em condomínios para te dar a resposta. ChatGPT pode ser ótimo, mas tem vários prejuízos. Então, eu sabendo que ele estava errado, eu então fui incisivo com ele e disse que ele estava errado, né? Que o inciso que apresentou era incorreto. Por favor, pesquise novamente. E aí ele realmente você estava correto. O inciso é o terceiro, que é o texto, né? E não no sétimo. Tá vendo que ele fala? Se houver mais algum ponto que queira analisar ou revisar, é só dizer. Qual é o ponto relevante aqui, pessoal? A necessidade que nós temos de seguir o procedimento correto, ter um advogado. O ChatGPT não substitui um advogado relacionado a essas questões, então atenção aí.